Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a penúltima aula sobre The Tale of Peter Rabbit. He found a door in a wall, but it was locked. And there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. E o verbo found, ele vai ser tanto o past tense também como o past participle do verbo find, ok? Que é encontrar. Então, a gente vai falar encontrar quando for no presente e quando for passado, aí a gente vai falar found. Isso porque ele é um verbo irregular, então a gente vai ter que usar a forma dele lá daquela listinha de verbos irregulares, ok? Então, fica find, found, found, naquela listinha. Depois, nós encontramos aí uma expressão que é chamada de no room, que ele vai ser a mesma coisa de não há espaço, ok? Outra forma também da gente entender esse no room é como it's not acceptable, ok? Não é aceitável. Então, quando ele disse there's no room for a fat little rabbit, é que não havia espaço para um coelho tão gordinho, né, como ele. Então, não havia espaço. So, there is no room. Outro exemplo aqui, como it is not acceptable. In a small company like this, there is no room for laziness. Em uma empresa pequena como essa, a preguiça não é aceita, ok? So, in a small company like this, there is no room for laziness. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Peter began to cry. Ela pode ser sinônimo de floresta, então ela pode ser tanto madeira como pode ser sinônimo de floresta. Mas nesse caso aqui, o wood vai ser sinônimo de floresta, ok? Quando ela fala in the wood, ok? Agora, o que é interessante dessa palavra aqui é que quando a gente vai ver a representação fonética dela, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai ver o W, w. Depois a gente vai ver esse símbolo aqui, ó, que já apareceu aqui no canal, ok? E depois a gente vai ver o D, wood, wood, wood. E quando a gente vê essa palavra aqui, ó, que é o modal verb, e a gente vê a representação fonética dela, a gente vai ver que é exatamente igual à representação fonética da palavra would. O que significa que essas duas palavras são pronunciadas da mesma forma. Apesar daqui nós termos esse L não vai ser pronunciado. Então, é would, 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 would. She had such a large pea in her mouth. Então, aqui a gente vai falar sobre o such a, que é isso aqui. Essa é uma estrutura que ela é utilizada para dar ênfase, ok? Então, é para quando a gente quer dar valor a esse adjetivo que vem depois, ok? No português, seria como o nosso tão, né? So, she had such a large, so, tão grande. Ok? Seria, ela tinha uma ervilha tão grande, seria algo desse tipo. Então, é utilizado para dar ênfase. Então, a estrutura vai ser assim. Então, a gente vai colocar depois de um verbo such a,
e depois a gente vai colocar o adjetivo. O que a gente precisa ter em mente é a primeira letra do adjetivo. Se for uma letra que tiver um som vocálico, então a gente não vai poder usar a gente vai ter que usar an, ok? Então, aí, por exemplo, vamos colocar aqui um outro exemplo que a gente vai utilizar o such an. Oh, he is such an idiot. 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 Ok? Então, aqui nós temos um som vocálico. Então, por isso, aí a gente vai utilizar an e não a. Ok? Então, só essa é a única coisa que a gente precisa prestar atenção quando for utilizar essa estrutura. Then he tried to find his way straight across the garden. Então, ele tentou encontrar o caminho dele através do jardim. But he became more and more puzzled. Né? Ele ficou mais e mais confuso. Presently, he came to a pond, ok? Então, ele chegou a uma lagoa, um charco, ok? Where Mr. McGregor filled his water cans. Né? Então, onde o Mr. McGregor enchia os jarros de água dele, né? As coisas de água para dar água para as plantas, como é que é o nome disso? A white cat was staring at some goldfish, ok? Então, um gato branco estava olhando, e esse staring é diferente do olhar normal, ok? Staring é olhar sem pestanejar, ok? É olhar de uma forma assim, sem piscar, ok? At some goldfish, então ele estava olhando para alguns peixinhos dourados, ok? She sat very, very still. Então, ela sentou muito e muito quietinha, né? Então, ou seja, muito quietinha sem se mexer, ok? Então, a palavra still também pode significar você ficar paradinho sem se mexer, ok? Aqui nós temos um outro exemplo, que é sit still, so I can brush your hair. Né? Então, sente quietinha, né? Sente sem se mexer, porque dessa forma eu posso pentear o seu cabelo. Ok, e aí ela depois fala assim, ó. But now and then the tip of her tail twitched as if it were alive. Aí nós temos essa expressão now and then. Now and then é de vez em quando. So it happens sometimes, but not very often. Então, eu posso falar, por exemplo, I love chocolate, but I only eat it now and then. Ok? É só um exemplo, não é verdade? So Peter thought, né? O Peter pensou, it best to go away without speaking to her, né? Então, ele pensou que seria melhor que realmente ele fosse embora sem falar com ela. He had heard about cats from his cousin, Little Benjamin Bunny. Então, ele tinha ouvido, né, sobre gatos do seu amigo, do seu primo, o Benjamin Bunny, ok? Então, de novo, aqui nós temos aquela estrutura do past perfect, que é o had heard. Então, aqui nós temos o passado, que é o had, com o particípio passado. Então, aqui, né, ele tinha ouvido, né? Então, é um passado antes de uma outra situação no passado. Aqui, nós já temos um passado e que essa situação aconteceu antes dessa situação aqui. Então,
quando ele ouviu do primo dele sobre os gatos, aconteceu antes dele pensar que seria realmente uma boa ideia de ir embora sem falar com ela, ok? Então, aqui está a figura e aqui está quando ele está, aqui está ele vendo o Mr. McGregor lá no final. He went back towards the tool shed, but suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe. Ok? Então, ó. Então, ele voltou, né? Lá pro tool shed. Lá pra casinha de ferramentas. Ok? Mas, de repente, but suddenly, quite close to him, bem próximo a ele, he heard a noise of a hoe. Ele ouviu um barulho, né, de uma enxada. Screech, scratch, screech, scratch. Ok? Então, aqui é uma onomatopeia, de novo, o barulho que essa enxada faria, ok? So, Peter scuttered underneath the bushes, ok? But presently, as nothing happened, he came out and climbed up a wheelbarrow and peeped over. Então, quando a gente fala que came out, é o passado, né? Came é o passado do verbo come, e came out é um phrasal verb. Então, aqui é aparecer. Então, ele apareceu porque ele viu que nada aconteceu. E aí, ele escalou o carrinho de mão, que é o wheelbarrow. Ok? Esse wheelbarrow é o carrinho de mão. And peeped over, né? Peeped over is to appear, but not to be seen completely. Então, é aparecer, mas não se deixar que alguém veja você completamente, ok? Então, ficar ali assistindo, vendo alguma coisa, espiando, né? Peep over. So, the first thing he saw, a primeira coisa que ele viu, was Mr. McGregor hoeing onions, né? Então, a primeira coisa que ele viu foi o Mr. McGregor usando a enxada nas onions, nas cebolas, ok? His back was turned toward Peter, and beyond him was the gate, ok? Então, as costas dele estavam viradas para Peter e na frente estava a porta, né, o portão que ele tanto queria para escapar, ok? Então, foi nessa situação aqui, ó, aqui tá o portão que ele queria tanto para escapar, ok? Então, na próxima aula, a gente consegue terminar essa história, eu acredito, e aí a gente termina The Tale of Peter Rabbit.